mas nós estamos próximos o suficiente do mar, nós estamos aqui a 60 quilômetros do mar, para ter todo um efeito climático e com tempestades, etc. Né? A grande maioria das cidades do mundo, né, cerca de 80% das cidades do mundo estão a pelo menos 100 quilômetros da costa. Então, o mar tem uma influência gigantesca nas cidades onde nós vivemos. Bom, esse é um gráfico, uma figura que eu desenhei, ele não foi publicado, mas eu desenhei essa figura a partir da minha participação no relatório 1,5 Grau, porque eu era responsável pelas transições de uso da terra, land transitions, aqui em inglês, né? Aqui está o mundo com a temperatura normal, e aqui o mundo com 1,5 graus a mais, como estava no slide anterior, entre 2030 e 2050, né? E a gente tem que ter, obrigatoriamente, transições em setores que são importantes. E eles aqui estão quatro setores que nós consideramos muito importantes. A agricultura, as transições urbanas estão no centro, inclusive, né, porque nós estamos caminhando no sentido de termos 80% da população do mundo vivendo em cidades, então isso, como a mudança climática é um problema do ser humano, se a gente eliminar o ser humano da equação, o planeta volta a equilibrar, né, pelo menos por enquanto, né, mas depende, bom, se eliminarmos todos os seres humanos, o planeta volta a equilibrar, nem que leve 100 anos, ele volta, né? Então, as transições urbanas são muito importantes. A seção onde isso é discutido no relatório é essa 4.3.4. Nós temos que lidar com ecossistemas e florestas, que é uma transição tremendamente importante, e as mudanças na costa, que aí, como eu disse para vocês, é igualmente relevante. Todas essas quatro, elas interagem entre si. Então, o que eu coloquei aqui com esse verde, amarelo e vermelho, vocês vão ver, quando é C, é o custo para a medida que eu preciso. O S é a velocidade, speed, né? Quando é vermelho, a velocidade é baixa, quando é verde, a velocidade é alta. O custo, quando é vermelho, é alto, e quando é verde, ele é baixo, e o amarelo é intermediário, é a linguagem dos semáforos, né? Aí a política, se a política, existe vontade política, e como é que a política vê isso, né? E se for incerto, seria cinza. Então, nós temos aqui, do lado esquerdo, a parte de mitigação, que é medidas, tecnologias que serviriam para evitar a emissão de carbono, e do lado direito, medidas de adaptação, né? Então, na agricultura, a gente, por exemplo, o uso da bioenergia é absolutamente fundamental. O Brasil está muito bem nisso, né? 80% da nossa matriz energética é a matriz limpa, né? A gente tem o etanol, a gente tem as hidrelétricas. Então, de vez em quando, a gente entra aí nas termoelétricas, como está acontecendo agora e tal, mas o Brasil é um exemplo mundial, a gente não dá valor a isso, eu acho que o valor é muito, muito pequeno, o valor dado tanto pelos brasileiros quanto pelo mundo, mas bioenergia é fundamental. Mudanças de comportamento que eu coloco aqui, essa mudança de comportamento é, por exemplo, comer carne, né? Existe o excesso de uso da carne como alimento, ele tem um impacto muito grande porque a gente tem que retirar as florestas e tem uma produção de CO2 muito grande. Não quer dizer que todos devam virar vegetarianos, né? Não é isso que a gente está dizendo. Mas as pessoas poderiam se tornar, ao invés de vegetarianos, flexitarianos, ou seja, comer carne uma vez por semana, ao invés de comer excesso de carne. Nós temos que melhorar os serviços climáticos para ajudar os agricultores a saber quando vai haver algum problema e temos que ter esses serviços climáticos ajustados para, às vezes, até mudar de lugar uma cultura,
por exemplo, o aumento de temperatura já está matando plantações de cana aqui em São Paulo. O excesso de frio, porque o aquecimento global não é só aquecimento, esse frio intenso que nós estamos sofrendo também pode ser relacionado. A gente ainda não pode dizer isso, porque tem que ser feita a atribuição, mas pode sim, a gente pode sim ter um excesso de frio numa parte do planeta e um excesso de calor na outra parte, como está acontecendo com as ondas de calor no norte. E aí vai inverter, quando chegar fevereiro, quando chegar novembro, a partir de novembro, isso começa a inverter. E no caso das adaptações, existem várias biotecnologias que nós podemos usar, e um dos principais pontos é esse food wastage management. Dá a impressão que o wastage aqui está escrito errado em inglês, mas não é. É um termo que a FAO usa, que é o desperdício de comida. 1/3 da comida produzida no mundo é perdido. Perdido onde? No campo, quando é produzido, depois no transporte e depois no consumo nas nossas casas. 1/3. Então, isso tem um potencial absolutamente gigantesco de diminuir as emissões e fazer uma adaptação muito boa se a gente conseguisse diminuir esse desperdício que nós temos. E aí vem as questões de água e o crop shift que eu coloquei aqui, é justamente essa questão de eu ter que mudar as culturas de lugar. Então, a agricultura é fundamental porque a cidade vive dela, né? E na cidade, eu vou falar mais da cidade, por isso que eu estou gastando tempo com a agricultura aqui, porque depois eu vou aprofundar na cidade. Então, a questão do uso de bioenergia nas cidades, né? A questão de como nós lidamos com os alimentos, né? Esse desperdício dos alimentos que nós temos, são tremendamente importantes quando a gente pensa nas transições urbanas, aqui pensando na brasileira. Então, os ecossistemas de florestas têm uma série de coisas, nós estamos falando muito isso na mídia, quer dizer, preservação de floresta é absolutamente fundamental, porque as florestas mantêm a água, isso todos nós sabemos, estamos ouvindo todo dia na mídia, né? As florestas são os elementos que mantêm, de fato, o clima para que a agricultura possa funcionar. Então, na medida em que eu queimo florestas no norte do Brasil, principalmente, que é a maior floresta tropical que existe no planeta, a Amazônia, na medida em que eu ameaço essas florestas, eu vou provocar uma mudança de clima que vai mexer com a minha agricultura. O que vai acontecer é que nós podemos passar a ser mais dependentes. Se nós acabarmos com a nossa agricultura aqui, não vai morrer todo mundo, no mundo inteiro, apesar do Brasil ser o país mais importante em agricultura, junto com os Estados Unidos, nós somos os maiores produtores agrícolas do planeta, mas com o próprio aquecimento global, interessa muito a países do norte, como a Rússia e o Canadá, que são muito gelados, mas que vão poder produzir comida. Então, simplesmente, a gente perde essa capacidade aqui, mas essa capacidade aparece em algum outro lugar. Então, é uma questão, simplesmente, o que o Brasil está fazendo com a queima de florestas é, no mínimo, um tiro no pé, eu nem diria no pé, pode se passar de um certo ponto, é um tiro na cabeça mesmo, né? Nós vamos perder aquilo que nós temos de mais importante, não só para o mundo, mas para nós mesmos também, como um meio econômico. E no mar, o que acontece no mar é o seguinte: existe um efeito chamado efeito de inércia. Então, o aumento do nível do mar e o degelo que está ocorrendo no mundo, a gente não tem mais como reverter. Isso tem uma inércia muito grande. Então, o que dizem os especialistas, eu não sou especialista nessa área, mas o que dizem os especialistas, o que lemos nos artigos é que o nível do mar continuará aumentando no mínimo até 2100. Então, não tem mais como deter isso. E o que isso vai fazer? Isso destrói a costa. E aí, porque cada vez que você tem uma tempestade, etc., você destrói tudo aquilo que está ali na beira da costa, as pessoas que moram ali têm que ser transferidas para outro lugar, isso é muito difícil de fazer, e essa reconstrução tem um custo altíssimo.
né? E tudo isso mexe muito com as questões de pesca, as questões de proteção de biodiversidade da costa, né? A restauração de ecossistemas costeiros, ela é mais rápida, mas mesmo assim, se a frequência de tempestades é muito alta, aí ela não consegue recuperar. Pode ser que a gente passe do ponto, né, de recuperação. Então, essa administração da costa e a reestruturação da costa, né, vai ser tremendamente importante para cidades que estão à beira-mar, né? Muito bem. Bom, vamos agora então pensar numa cidade. Então, para eu pensar em como uma cidade pode responder a mudanças climáticas, eu vou primeiro definir aqui como a gente enxerga. Isso está escrito nesse artigo que está na revista de Estudos Avançados. Depois, se vocês quiserem, podem me pedir. Eu vou deixar o e-mail, vocês podem me pedir, eu envio o artigo. O PDF é livre. Então, nós consideramos a cidade um urbissistema, tá? Por que isso? Nós pegamos a ideia de ecossistema em biologia e adaptamos isso para a cidade. O que é um ecossistema? O ecossistema, basicamente, a definição é um sistema onde entra energia, essa energia é processada, esse sistema vai produzir resíduos. Tá? Então é preciso entrar energia, é preciso entrar água. E é isso que vocês veem aqui, né? A gente tem lá a agricultura que eu acabei de falar, a gente pode importar coisas, tem a nossa indústria, aí nós temos uma série de produtos, né, de comida e produtos industriais que vão ser processados aqui pela cidade, né? A nossa vida, o nosso dia a dia na cidade. E para que a gente faça esse processamento, é preciso usar a água e é preciso usar energia. Sem isso, não é possível a cidade existir. E a cidade vai produzir resíduos, como acontece no ecossistema. A cidade será tanto mais sustentável, né? Vou começar aqui a introduzir o termo de sustentabilidade. Ela será tanto mais sustentável quanto menos água ela precisar, menos energia ela precisar para processar esses bens, que por sua vez em outros lugares também poderiam ser produzidos com pouca água e pouca energia, né, o mínimo possível de água e energia, para ter um impacto menor no planeta, e com isso a gente produz a menor quantidade de resíduos possível. Então, o urbissistema, ele é composto, então esse aqui, o urbissistema é o todo, e eu chamo isso que eu acabei de mostrar para vocês, de sistema urbano primário. Existe o sistema urbano secundário e existe o sistema urbano terciário. O que é o secundário? O secundário são todas essas figuras que vocês veem aqui. Os seres humanos vivendo numa cidade, né, eles têm vários desses sistemas urbanos terciários, como, por exemplo, o ambiente, a saúde, né, a moradia, transporte, segurança e assim por diante. O sistema financeiro, as leis que regem o processo, tudo isso, dependendo do equilíbrio que isso tiver, né, vai fazer com que o subsistema urbano secundário funcione bem, e com isso você tem aí uma proporcionalidade entre o equilíbrio de funcionamento do sistema urbano secundário e o bem-estar das pessoas. Então, cada um desses sisteminhas tem que ter o seu funcionamento, que é o terciário, tem que ter o seu funcionamento equilibrado também. Eu poderia desdobrar cada uma dessas figuras aqui em várias outras figuras parecidas com essa do sistema urbano secundário, né? Então, é assim que a cidade é composta, né, de vários subsistemas dentro de sistemas e dentro de sistemas que fazem com que o todo funcione.